Eu me chamo Maria Cristina Iglesias, eu sou designer de formação, tenho pós-graduação em História da Arte pela PUC do Paraná e pela Escola de Belas Artes do Paraná. Estou na frente da loja Oriente-se, faço parte do grupo NCD e hoje justamente introduzindo uma aula de História da Arte para a Escola do Núcleo CD. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada, gratidão por essa troca. Quando eu fui convidada para falar sobre arte para vocês, a gente sempre pensa muito. O que quer dizer arte? A arte é justamente a representação de cada momento da história através de manifestações artísticas. Então, tudo isso ficou e vai ficar gravado através da mão de artistas que souberam, antes da gente, captar cada momento histórico. Captaram em esculturas, pinturas, arquitetura, em fotografia, em tudo aquilo que deixou registrado a nossa época e épocas passadas. Escolhi falar para vocês sobre a história da arte brasileira e fazer meia introdução sobre isso, porque ela também é bastante longa, porque hoje, este ano, nós fazemos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22, que introduziu a nossa representação artística, o que é realmente ser brasileiro, o que são as nossas origens. E faz parte. Ela começou no dia 13 de fevereiro de 1922, do Teatro Municipal de São Paulo, e nós estamos hoje vivendo a Semana de Arte Moderna 100 anos depois. O que é essa arte brasileira? Eu vou começar nas primeiras manifestações do homem, o início da arte brasileira. Ela antecede a chegada dos portugueses no nosso país. Ela é a representação da arte rupestre. E um dos acervos maiores da arte rupestre brasileira está em São Raimundo Nonato, no Piauí. São acervos de mais de 40 mil anos antes de Cristo e hoje nós temos em São Raimundo Nonato um museu que representa essa história, representa as figuras de animais estilizados, representa a figura de homens nas paredes justamente das pedras. Então isso é muito importante. Nós temos uma das cenas muito interessantes dessa arte, que é o beijo. Ela foi tão representativa, hoje existe uma comunidade de 30 pessoas que vivem da arte cerâmica e fazem dessa arte cerâmica justamente a estilização das figuras representadas naquela época. Então nós vemos como a arte sempre influenciou o homem. Trago aqui para vocês justamente os vasos cerâmicos produzidos hoje, inspirados nas figuras de 40 mil anos antes de Cristo. Nós temos aqui a figura do beijo. A gente pode perceber que são figuras estilizadas. Eu sempre falei que a pré-história está muito perto da nossa atualidade, porque nós hoje não representamos o homem como um retrato, nós o estilizamos, nós o deformamos. Então, nós somos um pouquinho, ou nós voltamos um pouquinho para essa primeira manifestação artística, que é a pré-história. Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, nós também já tínhamos uma arte, a arte indígena. A arte indígena é muito rica, porque ela está manifestada em plumagem, que é uma decoração que os índios usavam em cocares, na cabeça, em tapa-sexo. Então ela é bastante rica e colorida. Encontramos também a pintura corporal, que ela era relativamente voltada a... Hoje era um casamento, era um tipo de pintura, um grafismo, a festas, a guerra, a lutas, a todos os momentos. Então, é uma arte extremamente rica. Encontramos também na arte indígena a cestaria, que é feita até os dias de hoje, no trançado dos homens. Chamamos isso de
é arte utilitária. A cerâmica riquíssima, a marajoara, a tapajônica, a marajoara que trabalha com vasos, e dentro desses vasos eles faziam com pequenos metais desenhos que eles ficavam como se fosse alto e baixo relevo. Depois isso recebia uma pintura. A cerâmica marajoara é muito voltada para esse tipo de representação. Já a cerâmica tapajônica, ela é mais amorfa, ela tem a representação das figuras, belíssima e riquíssima. Nós temos inúmeras outras manifestações, urnas funerárias em cerâmica, onde eram enterrados, né, as ocas que hoje estão sendo muito valorizadas na arquitetura. Então, a arte indígena é um momento crucial da arte brasileira. Aí nós temos a presença já dos portugueses em terras brasileiras. São 100 anos que chegam os portugueses, os jesuítas, é a primeira colonização. Na terra não tinha matéria-prima para as primeiras construções, então elas foram feitas com o que se encontrava aqui. Então foi usado muito argamassa com óleo de baleia, foram feitas uma série de fortificações já com a intenção do litoral brasileiro todo estar sendo protegido de novas invasões. Então, esta é uma arte das primeiras fortificações, das casas em pedra, que não é tão representativa como arte, mas é representativa como história no momento do Brasil. Um período importante posterior às fortificações se dá no Nordeste brasileiro, com a chegada justamente da missão holandesa e Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, ele vai trazer com ele arquitetos, vão ser construídas belíssimas igrejas em estilo barroco, que ele traz essa questão toda holandesa, as igrejas em branco e amarelo, tanto no centro de Recife quanto na cidade de Olinda. Então, esse é um grande legado de Maurício de Nassau. Junto com ele, nós vamos ter dois pintores, Franz Post, que vai retratar a paisagem da época, o verde, o céu, as igrejas, numa pintura brasileira que, quando Maurício de Nassau vai embora, ele leva consigo. E essa arte vai virar tapeçaria na Europa. Então, ela se perdeu do nosso país. Outro grande artista que vem com essa expedição é Equialtes. Bom, Equialtes é genial. Ele já traz a característica das naturezas mortas, mas nessas naturezas mortas nós vamos observar a banana, tipicamente brasileira, e as frutas com esse colorido, a paisagem. Há uma questão um pouco maneirista em Equialtes. Quando nós olhamos as figuras em pé, com paisagem de fundo, elas vão nos remeter entre o Renascimento e o maneirismo na Europa, que era aquela questão da figura centralizada em pé com paisagem de fundo. Então, é uma representação do Brasil, mas uma representação com as características artísticas daquela época. Depois de Maurício de Nassau, nós vamos ter um período muito bom da arte brasileira, que é o Barroco. O Barroco também, ele foi litorâneo, ele vai acontecer do Nordeste descendo até o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul e Minas, ele vai para o interior. Salvador, capital da colônia da época, igrejas repletas de ouro. E o que é o Barroco? É o movimento do côncavo e do convexo. Então essas igrejas, elas vão ter formas arredondadas, elas vão ter movimento, elas vão perder a rigidez da centralização do homem e vão ter santos em movimento, com bastante expressão, porque a ideia do Barroco era causar emoção. E a emoção você só consegue causar através do movimento e através das formas côncavas e convexas. Descendo de Salvador,
nós vamos ter Minas Gerais, nós vamos ter a obra do grande mestre Aleijadinho, filho de arquiteto português, que foi arquiteto, escultor, pintor, que fez da arte da pedra-sabão uma das maiores representações artísticas. Nós temos em uma das cidades onde ele deixou uma obra repleta, que é Bom Jesus no Matozinho, Congonhas do Campo. Essa obra, ela traz a igreja, ela traz um cenário da escadaria, e nessa escadaria estão representados os 12 profetas em pedra-sabão. Muito interessante de observá-los, porque eles viram em movimento, como se um estivesse olhando para o outro. É uma representação cênica, como é a luz do barroco, o claro e o escuro e o movimento. E nesse barroco mineiro, nós vamos ter também a música de Manuel Dias de Oliveira. É uma música barroca e a gente vai colocar um pouquinho para vocês ouvirem dessa experiência musical. Vamos ter Rio de Janeiro, Mestre Valentim, tá? Com os seus santos disformes. Vamos ter Rio Grande do Sul com os 7 povos das missões. No Rio Grande do Sul é interessantíssimo, porque os bandeirantes fizeram os índios fazerem as esculturas. Como são essas esculturas? Elas são esculturas de santos com feições indígenas. Então isso é muito importante, porque nós conseguimos trazer a representação também desse local e a certeza que os índios ajudaram a fazer essa arte. São Paulo, com o seu barroco. E quando os bandeirantes, procurando ouro, saíram de São Paulo, eles vão justamente subir e chegam a Goiás. E Goiás, na sua simplicidade da época, traz um barroco, um colonial português, e hoje está concentrado justamente em Goiás Velho. Foi tão profunda essa arte que hoje nós temos em Goiás Velho escultores e artistas. Eu vou mostrar para vocês um vaso inspirado justamente no barroco, mas que ele traz uma forma artística ainda maior. Goiás é tão importante, Goiás Velho, que deixou um legado muito grande. Hoje nós temos grupos de ceramistas por toda essa parte antiga e nós temos aqui um artista que trabalha junto com as coralinas, representando e homenageando Cora Coralina, que é uma das grandes poetisas brasileiras. Esse legado foi trazido uma veia artística para toda essa região. Obrigada a você que está assistindo, acompanhando, que você está nos privilegiando da sua companhia. Até a próxima aula.